Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, a nossa primeira aula a gente trabalhou sobre fração. E quando eu trabalhei com vocês, eu expliquei uma técnica para vocês de trabalhar adição ou subtração de frações quando tinha denominadores diferentes. Só que hoje eu vim mostrar para vocês uma outra técnica. Por quê? Porque a gente precisa aprender mais que uma, né? E nesse caso aqui, quando eu tiver mais que duas frações, eu não consigo aplicar aquela técnica da multiplicação em cruz. Então eu vou explicar para vocês hoje a adição de frações, adição, subtração, ou seja, operações com frações usando o mínimo múltiplo comum. O que é esse mínimo múltiplo comum? Na verdade, nós vamos determinar frações equivalentes às frações dadas. Então, eu tenho aqui, ó, meio mais 2/5 mais 3/4, tá? Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a adição dessas três frações. Só que todas elas têm denominadores diferentes. Então, eu vou ter que criar frações com denominadores iguais, tá? Porque eu só posso fazer adição ou subtração de frações desde que eu tenha o quê? Os denominadores iguais. E nesse caso, como eu não tenho, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que descobrir frações com denominadores iguais, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje com o mínimo múltiplo comum. Para eu trabalhar com o mínimo múltiplo comum, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar todos os meus denominadores. Então, o meu denominador 2, o 5 e o 4. E vou fazer o quê? Vou decompor, vou dividir esses meus denominadores. Eu vou dividir usando meus números primos. O que são meus números primos? Que vocês já estudaram no centro de mídia. Números primos são números que só são divisíveis por ele mesmo e por 1. Que no caso é o 2, o 3, o 5, o 7 e assim por diante. Números primos, tá? Então, vamos ver. A gente começa sempre pelo número 2. Algum desses números dá para dividir por 2? Quando dá, a gente divide. Quando não dá, a gente faz o quê? Abaixa o número. Então, eu vou colocar aqui 2. Ó, eu faço a divisão. 2 dividido por 2 deu 1. Finaliza quando eu ficar com todos os números 1 aqui embaixo, tá? 5 não dá para dividir por 2. Eu vou fazer o quê? Eu vou abaixar ele. 4 dividido por 2 dá 2 vezes. Ainda dá para dividir por 2 esse 2. Então, eu vou dividir novamente por 2, tá? Então, eu vou repetir esse 1 que já não tem mais o que dividir, né? Porque toda divisão exata tem que dar 1, tá? O 5 eu vou abaixar ele. 2 dividido por 2 dá 1. O único número que sobrou para fazer a divisão é o 5. 5 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. Então, eu vou colocar 5 aqui. Então, aqui continua 1. 5 dividido por 5 dá 1. E aqui também dá 1. Finalizei, ó. Todos ficaram igual a 1. Então, finalizou. E agora, o que vem ser o mínimo múltiplo comum? É a multiplicação desses números primos. Então, tanto faz eu começar de baixo para cima ou de cima para baixo que o resultado dá o mesmo. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 é 20. Se eu começar de baixo para cima, 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 2 é 20. E agora, o que eu tenho que fazer? Ó, eu vou colocar o denominador aqui embaixo, que é o 20. E com isso, eu vou determinar o que agora? Frações equivalentes às frações que eu tenho aqui em cima, tá? Então, eu faço assim, ó. Eu divido o número que eu achei, o do mínimo múltiplo comum, pelo meu denominador. Faz a divisão. Então, vai ficar 20 dividido por 2, a metade de 20 é 10. Aí, depois, o resultado, eu vou multiplicar pelo de cima. Então, 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 1, o próprio 10. Depois, 20 dividido por 5, vai dar 4.
4 vezes 2 dá 8. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Aqui eu tenho várias possibilidades do que eu quero fazer. Se for só para somar, do jeito que eu coloquei aqui, o que eu vou fazer? Ó, o denominador está o mesmo para todo mundo. Então, eu vou repetir o denominador e vou fazer o quê? Somar o numerador. 10 com mais 15 dá 25. 25 com mais 8 vai dar 33. Ah, mas não era isso que eu queria fazer. Só vou agora já, do que tá aqui, eu vou só explicar outra coisa para vocês. Se eu tivesse esses números aqui de cima e pedisse para vocês colocar em ordem crescente. O que é em ordem crescente? Do menor para o maior. Então, como ficaria? Agora, como eu já tenho frações equivalentes, eu consigo saber quem que é o menor até ir para o maior. Se eu quisesse colocar em ordem crescente, então eu tenho o quê? Qual que é o menor daqui? O menor é esse aqui, ó, 8/20. Então, ele vem primeiro, 2/5, que é o quê? A fração equivalente a 8/20. Depois, depois que do 8 vem quem? Ó, 10/20, que é o quê? A fração é meio. E depois, quem é que vem por último? O 3/4. Ó, 8, 9, 15. 3/4. Entenderam, pessoal? Então, eu vou fazer um outro exercício, explicando e já explicando mais ou menos um exemplo parecendo com a situação, o problema que a professora passou. Por quê? Porque essa semana a atividade que vocês terão para fazer é basicamente trabalhando com mínimo múltiplo comum, tá? Pessoal, bom, eu coloquei aqui, ó, um gráfico de setores. Nesse gráfico de setores, eu coloquei que uma parte vale 1/3, a outra parte vale meio, desculpa, 1/6 e a outra parte vale 1/5. E eu quero descobrir quanto vale essa parte aqui, ó, tá? Aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó, 1/3 mais 1/6 mais 1/5. O jeito que tá, né, para eu poder descobrir essa parte, eu vou ter que ver quanto que já deu aqui, para ver quanto falta para completar essa parte aqui. Só que tem um detalhe, os denominadores são diferentes, e fração com denominadores diferentes eu não posso. Então, mais uma vez, eu vou ter que calcular o mínimo múltiplo comum, tá? Então, de quem? De 3, de 6 e de 5. Para calcular o mínimo múltiplo comum, é sempre usando os denominadores. Por quê? Porque só assim eu vou encontrar uma fração equivalente, tá? Vou encontrar frações equivalentes a essa. Como vai estar com o mesmo denominador, aí eu consigo saber a respeito da fração que tem denominador diferente, tá? Então, vamos lá. Sempre começa com o número primo 2. Algum deles dá para dividir por 2? Dá o 6, né? Quando não dá, eu vou abaixar. Deu aqui, ó, então eu vou fazer o quê? 6 dividido por 2 dá 3. E o 5 também não dá, abaixa. Agora, eu vou multiplicar por quem? Vou dividir por quem? Por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Só sobrou esse 5 ingrato. 5, ele é primo, só dá para dividir por ele mesmo. Então, eu vou colocar o 5 aqui, tá? Então, ó, aqui conservo 1, aqui também, 5 dividido por 5 deu 1. Então, os denominadores, toda a minha divisão terminou em 1, que é o que precisa. E agora, o mínimo múltiplo comum é a multiplicação deles. Então, o M, C é a multiplicação deles, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Ou 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Tanto faz. De baixo para cima ou de cima para baixo. Agora, eu vou colocar aqui, ó, o quê? 30 mais 30 mais 30.
faço? Ó, divide pelo de baixo, o resultado que deu, multiplica pelo de cima, tá? Divide pelo denominador, o resultado que deu da divisão, multiplica pelo numerador. Então, vamos lá. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. 30 dividido por 6 dá quanto? 5 vezes 1 dá 5. 30 dividido por 5 dá 6 vezes 1, 6. Tá? Então, ó, divide, multiplica. Mesma coisa aqui. Dividiu, lá em cima, multiplicou. Bom, ótimo que eu já fiz isso aqui. E agora? Agora, ó, eu conservo o meu denominador, que é 30, e resolvo o meu numerador. Por quê? Porque todos eles estão com o mesmo denominador. 10 com mais 5 dá quanto? 15. Com mais 6 dá 21. Bom, qual é o meu inteiro, que é o gráfico de setores? O meu inteiro é sempre o numerador igual o denominador. O denominador não é 30, então o meu numerador tem que ser 30. Por quê? Porque todo inteiro tem que dar a divisão como igual a 1. 30 dividido por 30 dá 1, tá? Esse é o meu inteiro. Então, eu sei que o meu inteiro, o gráfico de setores, que é o meu inteiro, é 30 sobre 30. Se eu já tenho 21 sobre 30, eu preciso descobrir quanto que vai faltar para chegar de 30 se eu tirar 21. Então, eu vou ter que fazer o quê? Uma subtração. Então, eu conservo o denominador, que é 30, e resolvo o numerador. 30 menos 21 vai dar o quê? 9, tá? Então, deu 9 30 anos, tá bom?